Vamos pensar num antigo sistema jurídico que tratava da servidão. Mas olha que interessante. Em vez de uma lei única para todo mundo, ele criava dois mundos completamente separados, com regras totalmente diferentes dependendo se a pessoa era de dentro ou de fora. Hoje, a gente vai mergulhar na Mishneh Torah de Maimônides para entender direitinho como esse sistema funcionava. A grande pergunta que fica é essa, né? Como é que um código legal tão antigo definia algo tão fundamental como a liberdade? O sistema que a gente está prestes a analisar cria categorias de pessoas de uma forma tão distinta que nos força a questionar como é que aquela sociedade enxergava a justiça, a propriedade e a própria dignidade do ser humano. Então, nosso roteiro vai nos levar por dois caminhos bem diferentes. Primeiro, a gente vai conhecer a serva hebreia e as várias saídas que ela tinha, inclusive uma que a transformava em esposa. Depois, a história muda de figura e muda drasticamente, com um escravo cananeu que tinha uma rota bem chocante para a liberdade, através de uma lesão física. E, por fim, vamos ver o documento que oficializava tudo isso. Ok, vamos começar com a primeira categoria, a serva hebreia, ou a amã ivreia. Para ela, a servidão não era uma sentença para a vida toda, de jeito nenhum. Era uma condição temporária, sabe? E cercada por regras muito específicas que limitavam tanto a venda quanto o tempo de serviço dela. A condição para essa venda acontecer era extrema. Não era uma transação comercial qualquer. O texto da lei é bem claro. O pai tinha que estar na miséria absoluta, sem ter mais nada. Era um ato de puro desespero, visto como uma mancha na família. Tanto que a lei obrigava o pai a resgatá-la assim que a situação financeira dele melhorasse. E a própria mecânica da venda tinha certas proteções. O preço, por exemplo, era pensado de uma forma que permitisse o resgate, quase como um empréstimo, e existiam exclusões bem claras sobre quem podia ou não ser vendida. Fica bem evidente que a lei não estava incentivando essa prática, mas sim tentando de forma desesperada regular e limitar um ato que vinha da mais pura necessidade. Certo. E como ela conseguia a liberdade de volta? Bom, para a serva hebreia, a liberdade não era só uma esperança distante. Era o resultado esperado. O sistema legal abria várias portas, vários caminhos bem claros para o fim da servidão dela. E as opções eram bem variadas. Havia limite de tempo, como 6 anos de serviço ou a chegada do ano do jubileu. Havia saídas financeiras, como o pagamento do resgate. E também acontecimentos da vida que mudavam tudo, como a morte do senhor ou, como a gente vai ver agora, um marco biológico muito, muito específico. E aqui vem a regra talvez mais surpreendente de todas. No exato momento em que a jovem atingia a maturidade física, a servidão dela acabava. Ponto final. Sem custo nenhum e de forma imediata. A lei era tão enfática que isso valia mesmo se acontecesse no dia seguinte à venda. Basicamente, é a biologia passando por cima do contrato. Mas a liberdade não era a única alternativa. Havia um outro caminho que mudava completamente o status dela. Ela podia deixar de ser serva para se tornar esposa na casa do seu senhor. E, veja bem, isso não era um arranjo informal. Era um ato legal, uma consagração que usava o dinheiro da compra original como uma espécie de dote. O ponto-chave aqui é que isso exigia o consentimento dela. O texto usa um termo, yadá, que os sábios interpretam como um ato feito com o conhecimento dela, o que garantia o poder de decisão dela nessa transição de serva para esposa. Agora, vamos virar a página. A gente vai entrar numa realidade legal completamente diferente que existia ao mesmo tempo que a anterior. Para o escravo cananeu, o ponto de partida era outro. A servidão era em princípio permanente. E as leis, claro, refletiam essa dura realidade. O contraste nos métodos de aquisição é gritante. Para o escravo cananeu, os métodos eram muito mais parecidos com a compra de um objeto. O texto legal chega a um ponto que é até chocante. Ele compara a aquisição de um menor cananeu a de um animal, afirmando que ele é adquirido ao ser puxado, o mesmo termo usado para gado. Só que, dentro dessa realidade tão dura, existia um caminho para a liberdade. E era um caminho visceral, que não existia para o servo hebreu. Um caminho nascido de um ato de violência. A lei era bem direta. Se um senhor ferisse intencionalmente seu escravo, causando a perda de um membro ou órgão principal, o escravo ganhava liberdade. A lógica por trás disso, como a citação sugere, era que o dano tinha que ser permanente e visível, uma marca física que, por sua vez, mudava o status legal da pessoa.
A lei chega a ser quase cirúrgica, listando 24 partes do corpo bem específicas. A lista vai desde os dedos das mãos e dos pés até as pontas das orelhas e do nariz. A perda de dentes e olhos, que é mencionada à parte no texto original, seguia exatamente o mesmo princípio. Mas tinha um detalhe legal fundamental, a intenção. A lei só valia se o senhor causasse o ferimento de propósito. Um acidente de trabalho, por mais grave que fosse, não garantia a liberdade. Era o ato deliberado de causar o dano que ativava essa cláusula, transformando a agressão num ato de libertação. Então, quando a gente coloca os dois sistemas lado a lado, as diferenças ficam bem nítidas. Para a servo-hebreia, um status temporário, múltiplos caminhos para a liberdade e, no caso de uma lesão, uma indenização. Já para o escravo cananeu, um status permanente, liberdade bem mais limitada, mas com uma reviravolta. Uma lesão intencional, paradoxalmente, se tornava o passaporte dele para a liberdade. E para finalizar, como essa liberdade era oficializada? Pois é, existia um instrumento legal específico que formalizava essa transição de propriedade para pessoa, fosse por compra, por acordo ou mesmo por uma lesão. Esse documento, o Get Shihor, era essencial. Segundo o texto, não bastava o senhor só dizer, da boca para fora, que o escravo estava livre. Para que a liberdade fosse concedida por meio de um documento, esse papel formal tinha que ser escrito e entregue em mãos. E a linguagem usada nesses documentos era poderosa, transformadora mesmo. Não era só uma formalidade. Declarações como "eis que você é um homem livre" ou "eis que você é sua própria propriedade" redefiniam completamente o status legal de uma pessoa, tirando ela da categoria de coisa e colocando-na de indivíduo autônomo. No fim das contas, a existência desses dois sistemas lado a lado levanta uma questão bem profunda. O que isso revela sobre como uma sociedade define o que é justiça? Mostra um mundo que equilibrava de uma forma muito complexa a economia, a identidade tribal e a ética, traçando uma linha bem nítida e, para nós hoje, bem desconfortável entre quem pertencia ao grupo e quem era visto como propriedade.